Fala, Jordano! Vambora, galera, evoluímos aí. Vamos começar agora a parada geométrica, Jordano. Isso mesmo, nós temos aí agora geometria plana, tá bom? Vamos lá entender o que é essa geometria plana, né? Pensa os desenhos que você consegue fazer, triângulo, quadrado, retângulo, retinha. Esse tipo de figuras são as figuras chamadas de figuras planas, ok? Então são as figuras aí nomeadas, chamadas de figuras planas aí, que a gente vai trabalhar. Deixa de conversa, bora pra cima, vambora, bora. Galera, primeiramente aqui nós temos alguns conceitos iniciais, né, chamados de entes geométricos, né, aqui dentro da geometria. Não tem uma definição assim formal, né? É o óbvio. O que é ponto? Ponto é um ponto mesmo. Ponto é ponto mesmo, tem o que eu inventar aqui para vocês em geometria plana. Geralmente o ponto ele é representado, né, Jordano, por uma letra latina maiúscula. Nós temos então o primeiro conceito aí, ponto. Depois de ponto, nós temos o conceito de reta, né? O que você vai pensar aqui? Reta é um conjunto de infinitos pontos, né? O detalhe é que os pontos estão agora o quê? Alinhados, né? São pontos que nós chamamos de colineares, né? Ou seja, participam da mesma reta. Então, por exemplo, aqui está a reta. Você vai pensar comigo assim, reta ela é infinita para os dois sentidos, né? Ela vai crescer infinitamente para os dois sentidos aí, ok? Uma primeira observação aqui, ó, igual falei com vocês, quando falar aqui eu tenho pontos colineares, né? Pontos colineares, quer dizer que os pontos estão na mesma reta, né? Pontos, eita, tá difícil escrever aqui, né? Colineares. Então, Jordano, o que é isso? Quando os pontos são chamados de colineares, quer dizer que eles fazem parte da mesma reta, são pontos que estão na mesma reta. Então fala assim, pega uma questão e coloca lá, determinados pontos são colineares, quer dizer que eles fazem parte de uma mesma reta. Reta tem alguns subconjuntos, algumas derivações bem específicas para a reta no caso, brother. Como é que são essas derivações bem específicas aí para a reta? O seguinte, essas situaçõezinhas aqui, o seguinte. Dentro do conceito de reta aqui, nós temos dois outros conceitos, que são eles. Que é quando nós temos a semirreta, primeiro conceito aqui, semirreta. Semirreta agora, né, nova ortografia, juntou e dobra-se o R, né? Antigamente era só o tracinho. Semirreta aí, brother. O que acontece, irmão? Semirreta, você vai pensar assim, é como se fosse uma reta que tem início, mas não tem fim. Isso aqui é uma semirreta, beleza? Semirreta, vamos lá. A reta não tem início nem fim, a gente coloca tipo imaginário, dois pontos imaginários. É tanto que para a gente comunicar com reta, a gente fala assim, eu tenho a reta AB e fica esse negocinho em cima aqui do nome AB, ó. Isso indica que não tem início nem fim. Semirreta AB, no caso reta AB, desculpa. E aí a semirreta a gente faz assim, ó. Semirreta. A gente coloca aqui, ó, o tracinho em cima, aí coloca a setinha só para onde que vai, infinitamente aí. Tem essa diferença aí. Posso usar também a letra minúscula, né? Tem uma retinha R, algo do tipo. E depois da reta e semirreta, nós temos o segmento de reta, né, brother? O segmento de reta, Jordano, ele tem início e fim, né? Segmento de reta. Tem, no caso aqui, início e fim. Segmento de reta. Como é que é isso, Miltinho? Aqui, ó. Isso aqui, o segmento de reta vai ter um ponto de início e um ponto de final, de fim, né? Nós chamamos segmento de reta. No caso aqui, o segmento AB. A gente coloca geralmente um tracinho em cima. Tá bom? Eu tenho essas três situações aí, reta, segmento e semirreta. É com o segmento que nós começamos o que? A formar as figuras, né? Formar triângulo, retângulo, losango e por aí vai. É com o segmento de reta que nós começamos a formar as figurinhas aí, brother, tá bom? Vem comigo aqui. E aí depois nós temos o lance de plano, né? O que vem a ser o plano, né, brother? O plano. Você vai pensar no plano, essas primeiras definições geométricas, né, são chamados de entes geométricos, não tem uma definição formal, né?
O plano, imagina uma paredona infinita, a paredona de sua casa infinita, um cadernão infinito, é isso. Imagina, não é, viu, gente? Mas imagina que algumas pessoas pensavam há muito tempo, aí tem gente que pensa até hoje, né? Que a Terra é plana e infinita, né, velho? Pelo amor de Deus, que a Terra é plana e infinita. Ou seja, planona e infinitona. Nunca acaba a ideia do plano, né? É no plano que as coisas ocorrem, né? Então não tem uma definição específica, ele Jordano, para plano. A gente coloca uma coisa mais ou menos assim, né? Plano é só para mostrar onde que as coisas acontecem. Então, plano é onde eu tenho os pontos, onde eu tenho os segmentos, onde eu tenho tudo que acontece aí. Beleza? Tudo bem até aí, brother? É um pouco estranho isso, viu? Muito, ou talvez muito estranho isso aí. E agora, brother, algo mais interessante para a gente, né? Ter os entes geométricos aí, né? Você viu lá, reta, ponto, plano. Agora, nós vamos falar de ângulo, né? O que vem a ser o ângulo? O ângulo, brother, ele nada mais é do que uma abertura. Então, imagine que eu tenho aqui dois segmentos e eu tenho uma determinada abertura entre eles, né? Ou seja, essa abertura aí, Jordano, ela é chamada de ângulo. Então, por exemplo, peguei aqui, fiz uma determinada abertura. Então, essa abertura aqui, no caso, ela vai ser um tipo de ângulo, né? Como que a gente comunica com ângulo? Ele tem um valor, que pode ser um número em graus, né? Ele tem um valor, que pode ser um número, no caso, em graus, né? O ângulo, no caso, ele pode ter um valor em graus, ou também em radianos, né? Eu já comentei muito disso com vocês, ele pode ter um valor em graus ou em radianos. Comentei muito disso do ângulo. Lá em unidades de medidas, eu mostrei como que transforma ângulo. Existe uma outra forma de representar o ângulo que é chamado de radianos. Eu vou deixar radianos lá para a trigonometria, que é onde aparece muito mais. Fique tranquilo, a gente vai chegar lá, vai dar certo. O que acontece, brother? Em relação ao ângulo aqui, nesse primeiro momento nós vamos falar aqui chamar o ângulo de graus, né? Colocando em função de graus. Aí, dentro de ângulo, nós temos alguns tipos especiais de ângulos aqui para a gente poder trabalhar. Então, nós vamos ter alguns tipos especiais aqui, my brothers. Então, tipos de ângulos aqui. Primeiro tipo de ângulo que nós vamos ter é o ângulo chamado de ângulo nulo, né? O nome já deduz muita coisa aqui, né? O ângulo nulo é aquele ângulo, no caso aqui, de 0 grau. Que gênio, né? 0 grau. Então, ângulo nulo, ângulo de 0 grau. Então, imagine aqui que aqui nós temos um ângulo nulo. Bem ridículo. O ângulo nulo. Nem abriu, né? Vou nem desenhar esse trem, não. Ângulo nulo. O ângulo de 0 grau. Primeiro tipo de ângulo aí. Um segundo tipo aqui, um dos mais importantes que nós temos aí, aqui na geometria, é o ângulo, Jordano, chamado de ângulo reto, brother. Isso mesmo. O ângulo chamado aí de ângulo reto. O ângulo reto é aquele ângulo que vale 90 graus. Importantíssimo para a gente. Vai encher muito o saco aí, ângulo reto chamado de 90 graus. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho esse ângulo aqui que é o ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. Como que vai aparecer, por exemplo, no desenho para a gente, vai identificar que um ângulo é reto e tal? Isso aqui, ó, esse quadradinho com essa bolinha aqui no cantinho. Isso aqui indica que o ângulo, no caso, ele é um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Então, quando tem esse quadradinho com essa bolinha bem no cantinho aí, indica ele, Jordano, que o ângulo vale 90 graus. Você viu isso no desenho ou algo do tipo, vai representar que o ângulo é reto, que ele vale, no caso, 90 graus, tá bom? Continuando essa vibe nossa aqui, outro tipo de ângulo que nós temos, chamado aqui de ângulo agudo, né? Outro tipo de ângulo que nós temos, chamado de ângulo agudo, né? Vai falar também pra caramba disso aí. Ele, Jordano, o que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é o ângulo que é menor que 90 graus. Então, pensa assim, você tem lá o ângulo reto, você deu uma apertadinha nele, deixa eu até pegar esse aqui, deixa eu pegar esse aqui, não vou pegar esse não, desisti de pegá-lo. Vamos lá, quer ver? Você tem lá o ângulo reto, o que acontece? No caso, você vai apertar um pouquinho o ângulo reto. Vou colocar aqui, dar uma apertadinha nele, dar uma animaçãozinha aqui, ó. Você pegou lá o ângulo reto, tá aqui o ângulo reto. Se a gente der uma apertadinha nele, ou seja, se o ângulo ficar menor do que 90, brother,
ele é chamado aqui, Jordano, de ângulo agudo, ok? Então, no caso aqui, o ângulo agudo é aquele ângulo que é menor que 90 graus. Então, no caso, esse ângulo aqui é o ângulo agudo, que é aquele ângulo menor do que 90 graus. Beleza? Show de bola? Vamos seguir a brincadeira aqui, Jordano. Então, tem ângulo agudo menor que 90 graus. Seguindo o bonde aqui. Outro tipo de ângulo que nós temos, né? O ângulo chamado de ângulo raso, né? Ângulo raso, meu Deus, o que é isso? Ângulo raso ou meia volta, né? Meia volta, ângulo raso ou ângulo de meia volta. Aí você já deve estar pensando, né? Se eu faço uma volta completa, vou girar, pensa, lembra disso aí? 360 graus. Agora, Jordani, se eu girar meia volta, vai ser o ângulo de 180 graus. Isso mesmo que você pensou. O ângulo raso aí, ou meia volta, é o ângulo, no caso, de 180 graus. Ângulo raso ou de meia volta, né? O ângulo de 180 graus. Então, por exemplo, tá aqui. Vamos colocar bonitinho aqui pra gente, ó. Peguei aqui e realizei meia volta. Então, ó, realizei meia volta, meia volta. Vamos colocar aqui, ó, meia volta é o ângulo de 180 graus, Jordano, ângulo raso ou ângulo de meia volta. O ângulo, no caso aqui, de 180 graus. Show de bola, né? Agora é o seguinte, lembra do ângulo agudo, que é o ângulo menor do que 90? E se ele for maior do que 90? Ele tem nome também. É o ângulo chamado de obtuso, né? Ângulo chamado de ângulo obtuso, brother. Qual que é a pegada aí do ângulo obtuso? O ângulo obtuso aqui, ângulo obtuso, o ângulo obtuso, ele é um ângulo que está assim, quer ver? Vamos pensar aqui, eu vou ter no caso 90. Se ficar menor do que 90, ele é ângulo agudo. Agora, quando está em 90, ele passa de 90, ele é maior do que 90 e vai até chegar aqui no 180, ou seja, ele está nessa região aqui, o ângulo, ó, quando ele está nessa região, ele é chamado de ângulo obtuso. Então, Milton, aí dele Jordano louco aí, qual que é a lógica, né? O ângulo é chamado de obtuso quando ele for maior que 90 e menor que 180 graus. Então, o ângulo ele é chamado de obtuso quando ele está nesse intervalo aqui, ó. Quando o ângulo encaixa perfeitamente nesse intervalo. Ficou feia a seta, hein? Vamos de novo? Quando o ângulo encaixa perfeitamente nesse intervalo aqui, ó. Ele está entre 90 graus e 180 graus. Quando ele está nesse intervalo entre 90 e 180 graus, ele é chamado de ângulo obtuso, beleza? Beleza, brother? Jortanos aí, firme? Agora, dois outros conceitos aqui dentro de geometria em relação a ângulos. Talvez você encontre alguma situação que fala assim, eu tenho ângulos complementares. Ângulos complementares. Fala, putz, o que é isso, né, velho? Jordano, o que acontece? Ângulos complementares. O que vem a ser isso? Ângulos complementares vão ser dois ângulos, só funcionando com dois. São dois ângulos que a soma é igual a 90 graus. Então, ângulos complementares são dois ângulos com soma igual a 90 graus. Então, dois ângulos com soma igual a 90 graus. Com soma igual a 90 graus, Jordano. Então é isso. Peguei dois ângulos, a soma deu 90 graus. Opa, show de bola. Eles são chamados de complementares. Por exemplo, ó, 30 graus e 60 graus, 40 graus e 50 graus. Esses ângulos aí, esses pares, essas duas duplas aí, são chamados de ângulos complementares, brother. Então, passa a visão nisso aí, ângulos complementares. São dois ângulos cuja soma deles é igual a 90 graus, no caso. Eu peguei dois ângulos, reparei que a soma deu 90 graus, opa, na hora eu já sei que os ângulos serão chamados de complementares, beleza? Vamos para cima? Uma outra situação aqui, Jordano, são os ângulos chamados de ângulos suplementares. Ângulos suplementares. O que é isso, né? É uma situação similar a complementar, né?
Só que a diferença é que aqui dá 180, né? Suplementares, ok? Ângulos suplementares são dois ângulos com soma igual a 180 graus. Com soma igual a 180 graus. Então, Jordano, somou dois ângulos aí, já vai pensando aí. A soma deu 180 graus, máquina. Olha só, você já sabe que os ângulos são suplementares. Tipo assim, 60 graus e 120, né? 60 graus e 120 graus. Quem mais? Vamos pegar aqui 90 e 90, mas 90 e 90 eu acho feio, os dois são iguais, né? Vamos pegar aqui 70 graus e 110 graus e por aí vai. São ângulos, no caso, chamados de ângulos suplementares. São dois ângulos que a soma é igual a 180 graus. Beleza, Jordano? Show de bola, né? Então vem cá, arrasta, vem comigo aqui, brother. Pegar aqui agora uma outra situação para a gente poder brincar, brother. O que que acontece? Nós temos algumas classificações em relação às posições entre retas. Então vem comigo aqui. Vou pegar com vocês aqui posições entre retas. Seguinte, imagina duas retas aí, elas têm várias posições que elas podem ficar entre elas. Então nós temos lá duas retas, existem inúmeras posições que elas podem ficar entre elas. Então nós vamos ter o lance aqui de posições entre retas, tá bom? Posições entre retas. Seguinte, primeira posição, imagina assim, eu tenho duas retas, elas podem se tocar em exclusivamente um ponto, né? Eu tenho duas retas, elas podem se tocar em exclusivamente um ponto. Quando duas retas se tocam em exclusivamente um ponto, a gente tem um nome para isso. Elas são chamadas de retas concorrentes. Retas concorrentes. Então, Jordano, olha só. O que são retas concorrentes? São retas que possuem um único ponto comum, ou seja, apenas um ponto. Possuem um único ponto comum. Único ponto comum. Então, retas concorrentes possuem um único ponto comum. Vem comigo aqui. Fazer um desenho aqui para a gente, ó. Aqui, retas concorrentes, ó. Retas concorrentes. Tem um único ponto comum. Então, tá aqui de boaça. Tem um único ponto comum. Beleza, até aí de boa demais. Só que acontece o seguinte, dentre as retas concorrentes aí, nas retas concorrentes, elas vão fazer o quê? Elas formam ângulos, brother. E tem uma importância grandiosa para a gente em relação aos ângulos que essas retas formam, ok? Tem importância grandiosa em relação aos ângulos que essas retas formam, ou seja, elas têm ângulos aqui. Quando essas retas são concorrentes e elas formam um ângulo de 90 graus, tem um nome específico para isso. E eu vou ter muita preocupação com isso. Elas serão chamadas, no caso aqui, de retas perpendiculares. Retas perpendiculares. Então, o que são retas perpendiculares? São retas concorrentes perpendiculares. São retas concorrentes que formam 90 graus, ou seja, é quando elas são concorrentes e conseguem formar 90 graus, brother. Então, quando elas formam lá, são perpendiculares, quando elas são concorrentes e formam um ângulo de 90 graus. Como assim, Hamilton? Aqui, ó. Passa a visão. Olha essas duas retas aqui. Não, ficou uma... Eu ia falar bosta, mas não quero falar bosta. Ficou horrível aqui, ó. Essas duas retas se tocam e estão formando, no caso aqui, ângulo de 90 graus, Jordano, beleza? Eu vou colocar nome nelas, vou chamar essa aqui de R, acostuma que meu R e S minúsculos são horrorosos. Reta R e S tem um símbolo específico para perpendiculares, que é esse tesão de cabeça para baixo. Quando você pega duas retas e tem esse tesão de cabeça para baixo, isso aqui indica que as retas são perpendiculares. Então, Jordano, o que são retas perpendiculares? São duas retas concorrentes que formam um ângulo de 90 graus. Então, passa a visão nisso aí, tá bom? Continuando aqui, nós temos outra posição entre as retas, que são as retas chamadas de retas paralelas, né? Retas paralelas.
Qual que é a pegada, né? Retas paralelas, fazendo desenho aqui, são aquelas retas paralelas que são retas que nunca se tocam, né? Ou seja, desse jeitinho aqui, ó, retas paralelas. Só que, igual eu falei, nunca se tocam. São dois conceitos. Tem as retas paralelas distintas, que não tem ponto comum, distintas, que não tem ponto comum, e tem as retas paralelas, que são retas paralelas, Jordano, coincidentes. Isso mesmo. É estranho isso, viu? É estranho isso. É retas paralelas coincidentes. Eu vou fazer um desenho aqui que você vai entender bem. Imagina que está aqui uma reta paralela uma em cima da outra, desse jeito. Desse jeito, então tem as retas paralelas distintas e as retas paralelas coincidentes. Retas paralelas distintas e retas paralelas, no caso, e coincidentes. Agora é o seguinte, olha só, vou chamar aqui de R e de S. R e S cada caso. Quando as retas são paralelas, existe uma notação para elas, que são esses dois tracinhos aqui, ó. Esses dois tracinhos de forma paralela. Esses dois tracinhos aqui, vou colocar desse jeito para ficar mais bonitinho. Quando você vê lá duas retas com esses dois tracinhos, o que isso indica? Que são retas paralelas. Então, geralmente, as questões colocam muito essas notações. Lembra? Quando tem esse Tzão de cabeça para baixo, indica que as retas são perpendiculares, se tocam em forma 90 graus. Quando está nesse estilo aqui, ó, tem os dois tracinhos, indica-se que as retas são, no caso, paralelas, brother, tá bom? Indica que são retas paralelas aí. E as paralelas podem ser paralelas distintas, que não possuem pontos em comum, e paralelas coincidentes, que têm todos os pontos comuns aí. Agora, brother, em cima desse viés de retas paralelas, nós vamos trabalhar um pouquinho com ângulos aqui. Nós temos uma situação chamada de retas paralelas, cortadas por uma transversal. Olha que título lindo. Retas paralelas cortadas por uma transversal. Por uma transversal. Transversal. Máquina, olha só. O que acontece, Jordano? Passa a visão comigo aqui. Imagina que eu tenho duas retas paralelas. Vou traçar aqui duas retas paralelas. Vou colocar de pretinho aqui para ficar bem legal. Eu tenho duas retas, no caso aqui, paralelas. Nesse naipe aqui, nesse pique. Né? Não ficou bonito não, Miltinho, agora ficou lindo. Eu tenho essa reta paralela e outra reta paralela aqui. Desse jeito, velho. Essas duas retas, vou chamar de R e S. Então, R é paralela a S. Tá lá. E aí, máquina, olha só, vai vir uma terceira reta cortando as duas. Isso mesmo. Vai vir, no caso aqui, uma terceira reta que corta as duas. Desse jeito. Essa reta eu vou chamar de T. Uma reta transversal. O que vai acontecer aqui? Você vai reparar que aqui foram formados alguns ângulos, né? Nessa posição aqui foram formados alguns ângulos. Nós temos alguns ângulos aqui, né? Tipo, eu tenho esse ângulo aqui. Eu tenho esse primeiro ângulo, que eu vou chamar de ângulo azul, colori aqui de azul. Então, eu tenho esse primeiro ângulo aqui. Eu tenho esse outro ângulo, por exemplo, que eu vou chamar de ângulo amarelinho. Eu tenho esse segundo ângulo aqui, que é o ângulo amarelinho. E por aí vai, véio. Vai ficar perfeitinho, não. Você me ajuda aí. Eu tenho alguns ângulos aqui. E começam a surgir algumas relações. Focando só onde está o desenho, esse ângulo aqui, ele tem o mesmo valor desse ângulo, que nós vamos ter uma definição, chamado de ângulos opostos pelo vértice. Quando você tem duas retas concorrentes aí, e tem esses ângulos opostos são de mesma medida. Por que a gente fala opostos pelo vértice? Vértice é ponto. Então, quando falar vértice, é um sinônimo de ponto aí. Esses dois ângulos azulzinhos são ângulos de mesma medida. Consequentemente, os amarelinhos também são ângulos de mesma medida. Então, são ângulos opostos pelo vértice. Então, já encontro aqui alguns ângulos que vão ser ângulos idênticos, Jordano. Olha só que doideira. Eu já encontro alguns ângulos que vão ser ângulos idênticos. Ou seja, esses dois ângulos também são ângulos idênticos. E isso, nós vamos puxar esse gancho para a outra reta que está lá embaixo. Isso mesmo. Eu vou puxar isso aqui para outra reta que está lá embaixo. Deixa eu ver como é que eu posso fazer isso aqui, velho. Vou fazer um negócio bem doido aqui. Deixa eu ver se vai dar certo. Quer ver?
Tá vendo esse desenho aqui? Eu vou jogar aqui embaixo, ó. Ficou uma coisa super louca. Nó. Vai dar bom demais. Deu bom, deu bom, deu bom? Show. Deu bom demais, brother. Deu bom demais aí. Deu ótimo. Deixa eu só apagar aqui aquele rabisco. Você vai reparar aqui que eu só joguei para baixo. Repara que os ângulos que eu tenho em cima são os mesmos ângulos que eu tenho embaixo. Eles são ângulos equivalentes. Existe uma equivalência, brother, entre esses ângulos aí no caso. Existe uma equivalência entre esses ângulos aí no caso. Então, eu preciso identificar nessa situação retas paralelas cortadas por uma transversal, ângulos que têm o mesmo valor, brother. Aí, para a gente poder desenvolver uma situação um pouco mais bonitinha aqui, o que acontece? Seguinte, o que vai acontecer aqui? Nós vamos pegar pelo menos uma questão aqui para eu poder brincar com vocês, brother. Olha só isso aqui, irmão. Vamos pegar, acho que essa questãozinha aqui é super legal. Seguinte, olha só. Na figura, as retas RS são paralelas e o ângulo 1 mede 45 graus. O ângulo 2 mede 55, a medida do ângulo 3. Nobre, já peguei chegando nesse negócio aqui, velho. Vamos fazer o desenho parcialmente aqui, ó. O ângulo 1, eu vou só dar uma sumida nesse ângulo 1 aqui. O ângulo 1, vou sumir com ele aqui. O ângulo 2 também, tá bom? Que eu vou colocar os valores. O ângulo 1 mede 45 graus. Mede 45 graus. O ângulo 2 mede 55 graus. Agora eu preciso saber o ângulo 3, né? Preciso saber o ângulo 3. O ângulo 3. Então, ó, ângulo 3 aqui. Beleza? Ali o ângulo 3 no caso. Galera, para ficar mais prático, olha só, vou fazer uma gambiarrinha aqui. As duas retas RS são retas paralelas, beleza? Preciso muito da ajuda sua aqui, essa questão vai ficar sinistra. As duas retas RS são paralelas. Show de bola, né? O que acontece? Vai ter uma terceira reta que eu vou criar aqui agora, que é onde está o ângulo 3, só para ficar mais prático aqui para vocês. Estou querendo criar a reta, ela está me dando um ataque aqui tecnológico. Show de bola. Tá aqui, ó. Eu vou dividir a questão em duas etapas. Eu vou resolver primeiro essa parte aqui de cima, tá bom? Essa parte de cima. Você vai ter que me ajudar muito aqui, ó. Vou resolver a parte de cima. Olha só. Eu vou ter aqui a primeira retinha, que está lá em cima, no topo, reta R. Primeira retinha, reta R. Bem no topo aqui, ó. Vamos lá, dar uma duplicada aqui pra gente. Aí você vai imaginar aqui essa reta que eu vou chamar de reta azul. Essa aqui, ó, reta azul. Essa aqui que eu vou desenhar aqui agora, ó. Essa primeira reta. Primeiro ângulo que nós temos, falei reta, né? Fica um tem troncho. Esse ângulo aqui vale 45 graus, não é? Beleza, Jordano? O que a gente combinou aqui, ó? Olha só. Esse outro ângulo aqui, brother, vai valer também 45 graus. Com isso, esse ângulo aqui ele é oposto pelo vértice. Vai valer também 45, ou seja, o ângulo 3, esse pedaço do ângulo 3 aqui, eu já sei que vale 45 graus. Então, já achei um pedaço. Agora, eu vou batalhar nessa parte de baixo aqui, ó. Vou pegar essas duas retas aqui para a gente batalhar. Eu vou até sumir um pouco aqui, que eu vou desenhar daquele lado. Então, olha só, Jordano, vem comigo aqui, ó. Tem esse desenho, essas duas retinhas. Eu vou comandar de rosa aqui, ó. Essa retinha rosa que eu vou fazer aqui agora com vocês, ó. Esse ângulo aqui, ele vale 55 graus. Esse ângulo aqui vale 55 graus, beleza? Ele vale 55 graus aqui no caso. O que acontece? Consequentemente, esse aqui de cima, que está na posição equivalente, os dois estão na mesma posição, vale 55. E aqui, ó, oposto pelo vértice, também é 55, que é o restante aqui do ângulo 3, velho, ó. É o restante aqui do ângulo 3. Então, vai dar 55 graus. O ângulo que eles estão querendo é essa soma, ó, 45 mais 55 aqui, Jordano. 45, 55 vai dar o quê? 100, né? Vai dar 100, beleza? Ok? É isso. Próxima aula eu vou começar com outra questão dessa parte da matéria aqui, já do nível bem maior, para a gente poder prosseguir, tá bom? E aí a gente vai falar também sobre o teorema de Tales aí, começar, se der tempo, falar sobre triângulos. Falou, Jordano, até a próxima!